que a matéria da semana passada, porque eu vou precisar do tema para nós continuarmos a aula de hoje, né? Porque eu pedi que vocês fizessem a introdução, tá? Eu trouxe o esqueleto de 2 introduções, que vai poder até ficar para vocês, com 2 alusões históricas. Aula que vem eu vou trazer outras introduções que não sejam através de alusão histórica. O aluno vai poder estar também fazendo a introdução dele, caso ele não se identifique com alusão histórica, tá? Vamos lá. E vou falar sobre os marcadores discursivos que estão no livro, tá? Tá lá no livro de vocês. Aula passada, dissertação argumentativa, foco no leitor, tá? Isso aqui foram os slides, depois eu vou estar postando a correção lá, que eu tenho que colocar a correção no livro. E sobre crase, tá? Editorial, vou falar hoje de novo, tá? Porque eu devo estar cobrando na próxima avaliação editorial. Características. Tarefa de casa. Aqui. Eu pedi que vocês iniciassem, né, fizessem pelo menos a introdução desse tema, transporte público, um problema de todos. Que fizessem a introdução e que trouxessem que nós iríamos desenvolver em aula, tá? Então, essa foi a tarefa de casa, mais o livro didático da 216 a 220, onde tem questões sobre editorial, tá? Então, nesse bimestre agora, o teste, né, a avaliação do teste terceiro bimestre, eu vou estar cobrando uma redação e mais algumas questões sobre editorial. E no caso, esse gênero textual editorial é muito importante para os alunos do terceiro ano, que devem estar lendo editoriais, tá? Então, o tema que eu vou estar utilizando para estar desenvolvendo a aula de hoje aqui, que vai ser a tarefa de aula, fazer o argumento 1 e 2, o desenvolvimento 1 e 2, é a partir do tema transporte público, um problema de todos. Então, pedi que os alunos fizessem apenas a introdução em casa, tá? Então, a introdução com alusão histórica. Professor, eu não gosto de usar alusão histórica, tudo bem, tá? Mas hoje eu trouxe 2 esqueletos e 2 esqueletos para desenvolvimento e trouxe um para conclusão. Eu prometi, até combinei com o Guilherme na aula passada. Aula que vem, eu já dei essa parte de redação, onde eu trouxe vários tipos de introduções. Aula que vem eu vou trazer de novo, novamente. Quando for chegando perto da avaliação, nós vamos fazer uma revisão. Então, eu vou trazer. Eu não gosto de... não lembro. Não vou conseguir lembrar uma alusão histórica para contextualizar na minha introdução. Tudo bem, eu vou trazer outras formas, tá? Como usar pergunta na introdução? Pode? Pode. Eu não acho legal, porque o aluno tem que se preocupar em respondê-las. Mas se ele quiser usar, ele vai poder estar usando por definição, por enumeração, tá? Então, aula que vem eu trago essas formas que o aluno deve ter. Porque praticar e fazer a redação é como uma fórmula matemática, tá? Então, transporte público, um problema de todos. Eu vou parar a tela, depois eu vou voltar aqui que eu vou falar de crase, que a crase está nesse slide aqui. Fechar aqui e vou para a matéria de hoje. Vamos lá. Marcadores discursivos, editorial, parte 2. Por que falar de marcadores discursivos? Porque eles estão presentes
no livro de vocês também. E é importante, porque eu percebo em redações os alunos não estão utilizando corretamente os marcadores discursivos, tá? Então, eu trouxe vários, vão ficar disponíveis nos slides na plataforma de vocês. Os operadores argumentativos para redação, tá? Um dos aspectos mais importantes em uma redação, só um minutinho que eu vou admitir aqui, tem aluno aqui. Mais importantes é a clareza, é a objetividade na hora de expor seus argumentos. Para isso, você deve lembrar que uma redação não é apenas um emaranhado de palavras, tá? Os chamados, os operadores argumentativos discursivos, eles articulam dentro do texto. Então, é necessário estar utilizando os argumentos, tá? Esses argumentos, esses marcadores discursivos, eles auxiliam na hora do desenvolvimento, na hora da introdução, tá? Então, eu trouxe separadamente vários marcadores discursivos, porque no livro de vocês apenas pauta alguns, mas eu preciso separá-los, tá? Então, eu separei por ideias e por formas como vocês vão estar utilizando em cada parágrafo dessa redação, tá? Para confirmar argumento, eu quero confirmar um argumento anterior. Eu lancei o argumento 1, eu quero confirmar o argumento 1 dentro do meu parágrafo ou no próximo parágrafo. Eu utilizo esses marcadores discursivos aqui. De fato, efetivamente, com efeito, em verdade, realmente. Então, esses marcadores discursivos, que na verdade são pronomes, são advérbios, vocês estão percebendo aqui, ó, efetivamente, realmente. Então, eu utilizo advérbios porque eles ajudam, eles são grandes e ajudam a preencher lacunas na redação. Então, professor, eu quero confirmar um argumento meu dentro do parágrafo. Pode utilizar um dos marcadores discursivos. Eles vão ficar disponíveis para vocês. Por isso que eu deixei todos marcados. Particularização de um raciocínio. Eu quero particularizar o meu raciocínio, tá? Posso colocar na minha introdução? Nesse contexto relativo a, eu vou usar meu argumento, meu raciocínio. Nessa perspectiva de, nesse tocante, sob essa ótica, sob esse viés, acerca dessa lógica, em se tratando de, no concerne a. Então, são marcadores discursivos que vão estar iniciando o discurso de vocês dentro de um parágrafo, tá? Pode utilizar? Pode. Pega, vai ficar com vocês, eu vou deixar lá em PDF e vamos utilizá-los. Olha, eles são grandes, são extensos e soam, eles ficam bonitos na escrita, tá? São palavras bonitas, é um vocabulário enriquecedor para vocês. Então, quando eu quero dar uma particularidade ao meu raciocínio, eu posso estar usando um desses aqui, ó, acerca dessa lógica do quê? Do raciocínio de vocês, para expressar o raciocínio, o ponto de vista de vocês, a tese de vocês, tá? Terceiro, um dos terceiros aqui, marcadores discursivos. Adição de argumento. Ó, falei do argumento 1, vou para o terceiro parágrafo. No terceiro parágrafo, eu tenho que falar do argumento 2. O que eu faço? Além disso, coloco o meu argumento, vírgula, coloco o meu argumento 2. Ademais, argumento 2, tá? Então, eu tenho vários marcadores discursivos. Eu não vou sair escrevendo de qualquer jeito. Eu vou lembrar de matemática, de química. Os professores lá, Celso, Maurício, não colocam as fórmulas. Aqui eu também tenho as fórmulas. Vamos utilizá-las. A banca vai perceber que vocês sabem escrever, que cada parágrafo é um esqueleto. Cada parágrafo ele vai ter a estrutura dele, vai estar montada, tá? Outro aspecto relevante é que jogo o meu argumento 2. Ainda, outro sim, não só, aí eu coloco o meu argumento, mas também, olha aqui, ó, uma coordenada aditiva, mas também, não, nem, bem como, inclusive,
até mesmo. Então, eu vou estar usando marcadores discursivos. Eles existem para isso. 4, quando eu quero dar uma oposição ou contra-argumentação. Por quê? Como que é isso? Como que isso funciona? Eu sei que a política está praticando algo errado, está errado, mas eu quero o quê? Contra-argumentar com eles. Eu uso esses marcadores discursivos aqui, ó, que são o quê? Adversativos. Ó. Porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, não obstante, embora. Então, eu uso subordinadas, eu uso coordenadas, eu uso meus marcadores discursivos, perdão. Então, eles existem para serem utilizados. Olha quantos marcadores discursivos eu tenho para estar contra-argumentando com alguém. Eu quero mostrar o meu ponto de vista. Então, quando eu quero mostrar o meu ponto de vista, eu tenho que contra-argumentar com alguém. É com quem que eu estou contra-argumentando? Não é uma problemática? Eu estou contra-argumentando já com uma oposição, com alguém da política. Alguém está fazendo alguma coisa errada. O dinheiro não está sendo investido corretamente, adequadamente. Então, eu vou contra-argumentar. Eu vou dar uma oposição no que já está sendo dito, que está sendo feito, tá? Então, utilizem, na hora da escrita, utilizem os marcadores discursivos. Para concluir, né? Para concluir, nós temos vários, tá? Dessa forma, desse modo, então, assim, portanto, diante disso. Então, existem vários marcadores discursivos para concluir, para começar a concluir. Esse outro aqui, esse argumento aqui, deixa eu até ver se eu tiro aqui aqui. O deôntico, o que isso quer dizer? São deveres, essa palavra aí estranha aí, tá? Um argumento deôntico. Deôntico é aquele argumento onde é o quê? Que mostra deveres civis, deveres do cidadão, tá? Ó, é necessário que o cidadão faça. Então, são argumentos deônticos, tá? Então, quando vocês ouvirem falar por aí essa palavrinha, porque o pessoal da banca, eles usam muito essas palavras. Ele vai falar assim, esse aluno aqui usou um argumento deôntico, então ele usou um argumento que mostra deveres, tá? Tarefas do cidadão. Então, é necessário que o cidadão faça isso. Faz-se urgente que, urge que, é dever, é preciso que. Olha aqui quantas subjetivas eu tenho. Torna-se imprescindível que, faz-se mister que. Então, são argumentos deônticos. Então, são argumentos que mostram o dever do cidadão, tá? Finalidade, tá? As minhas finais lá, né? A fim de, para, no intuito de, com o fito de, com o propósito de, na tentativa de, com o objetivo de, tá? Então, eu posso utilizar, eu devo estar enriquecendo a minha redação com argumentos, com marcadores discursivos, tá bom? Causa e explicação. Precisa explicar. Todo argumento ele precisa de uma explicação, ele precisa de um repertório, ele precisa de uma justificativa, tá? Então, quando eu for desenvolver o argumento 1 e 2, eu preciso justificar, eu preciso explicar. Então, eu utilizo esses marcadores aqui. Vão ficar todos lá, ninguém precisa copiar nada, eu vou deixar lá, depois vocês dão uma estudada, tá? Aqui é quando eu quero fazer uma pequena síntese, né? Porque quando eu for fechar a redação, eu sempre volto um pouquinho ao tema, então eu posso estar usando um desses marcadores aqui também. Agora vamos lá. Bom de papo não é o que fala muito, mas é o que tenho que falar. Então não adianta eu escrever muito, dissertar lá, eu escrevi a beça, mas eu não tive o que falar. Então, eu preciso de argumentos com respaldo, tá? Então, no parágrafo 2 e 3, eu preciso colocar o meu argumento, a problemática, e eu preciso argumentar a partir dela. Então, eu preciso justificar. Todo argumento tem que ser justificável, tem que ser justificado. Eu preciso justificar esse argumento, porque só a minha palavra não adianta. Só a minha palavra não vai resolver. Eu posso ter um parágrafo com a minha palavra, com o meu raciocínio lógico,
mas eu preciso de alguém de nome, de respaldo para estar afirmando o meu pensamento, porque a banca não me conhece, mas ela conhece quem eu posso estar citando, tá? Então, vamos lá. Outro assunto que está no livro. Aí, mesmo quem não tem o livro não vai ficar sem entender a matéria, sem saber. Editorial. O que é o editorial? Aula passada eu falei, hoje eu estou falando de novo. São textos argumentativos, tá? Que expõem teses, opiniões, pontos de vista que os alunos do terceiro ano, os vestibulando, devem estar lendo. Por que eles são importantes? Eles enriquecem o vocabulário, tá? Os argumentos, a opinião de vocês. Então, tá no livro, é necessário estar lendo. A professora passou um trabalho de casa, como eu passei do transporte. Pedi que fizesse a introdução, né? Transporte, o problema de todos. O aluno deve ler. Procura na internet que tem sempre alguém lá que está falando sobre o problema de transporte, tá bom? Então, vamos lá. Os bons jornais e revistas do país, em geral, buscam a imparcialidade. Tá? O editorial ele não é assinado, porque são várias pessoas que geram uma tese, uma opinião e montam e vão redigir, montar esse editorial. Evitam misturar notícia com opinião. Notícia é uma coisa, o gênero notícia é uma coisa. A opinião é outra, o editorial é outro. No editorial, ele está dando a tese dele, o ponto de vista dele. Na notícia, o jornalista não pode fazer isso. Vocês verem lá na apresentação do Jornal Nacional, o William Bonner ele é imparcial. Ele vai e joga a notícia lá. A reportagem já é outra coisa. A reportagem, o repórter tem que ir até o local para colher dados. Tá? Então, no editorial, eles vão colocar argumentos e uma opinião. Por isso que é importante ler editoriais, porque ele parece, né, lembra um pouco a nossa dissertação argumentativa. O editorial pertence ao grupo de textos argumentativos, ou seja, aqueles que têm finalidade de persuadir. O que é persuadir? Convencer o leitor. A partir de argumentos consistentes. Comparações, depoimentos de autoridades, dados estatísticos de pesquisa tá? Então é importante sim estar lendo editorial, porque no Enem é muita imagem. Então pode cair sim editoriais. Eu já vi editorial, eu já vi artigo científico, já vi vários infográficos, tá? Conceito. No editorial é um texto por excelência opinativo, parecido com um artigo de opinião, veementemente opinativo. É o posicionamento da empresa de comunicação. Então, aquele jornal, aquela revista, né, aquele blog, eles vão pegar, né, vai juntar aquele grupo de jornalistas ou de pessoas que não são do jornal, mas que vão estar montando o editorial para eles, tá? É o posicionamento da empresa de comunicação sobre determinado assunto. Portanto, é importante valorizar as estratégias de convencimento. Então, eles vão estar o quê? Tentando convencer o leitor de algo. É o que vocês vão estar fazendo lá no Enem, na redação de vocês, ou, se não for o Enem, outra prova. Vocês vão estar tentando o quê? Convencer a banca que a opinião de vocês, a tese de vocês, a partir de um tema, é a ideal. E depois a intervenção. Características, expressa a opinião de um jornal, revista, a respeito de um assunto da atualidade. Possui intenção de esclarecer ou alertar os leitores, persuadi-los, modificando seu ponto de vista a respeito de determinado assunto ou mobilizá-los para uma causa de interesse coletivo. Estrutura organizada em 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, uma estrutura narrativa, né? Características, desenvolvimento estruturado, a partir de exemplificações, comparações, depoimentos. Então, além deles serem estudiosos na área, eles também buscam o quê? Sempre repertórios.
Eles procuram justificar o argumento deles. É o que vocês devem fazer no parágrafo 2 e 3. Justificar o argumento. O argumento não pode ficar solto. Foi o que eu percebi em muitas redações. O argumento solto ali. O argumento não pode ficar solto. O argumento tem que estar e tem que ser justificado. Linguagem clara, objetiva e impessoal. Eu sou impessoal. Eu não posso estar em primeira pessoa. Eu tenho que estar impessoal. Predomínio do padrão culto, é óbvio, né? Verbos em geral no presente do indicativo e a terceira pessoa do singular. Eu vou ter que tirar uma aula para estar falando sobre as pessoas do discurso, tá? Eu li as redações, tem redações que às vezes tem aluno que ainda se esquece e coloca a primeira pessoa, tá? Primeira pessoa é quem fala. Se eu estou sendo impessoal, eu não posso estar falando. Segunda pessoa, o tu que está caindo, já caiu em desuso, e agora é você, é com quem eu falo. E por que na dissertação se usa-se a terceira pessoa? Terceira pessoa é de quem eu estou falando. De quem eu estou falando é o assunto. Por isso que eu tenho que virar terceira pessoa. Eu estou falando do assunto. Eu estou me colocando no lugar do assunto. Por isso eu tenho que ser impessoal em terceira pessoa. Eu coloquei um exemplo aqui, tá, de um editorial para vocês, para quem não tem o livro, para estar dando uma lida depois, para estar vendo. E tem vários exemplos, há vários editoriais disponíveis na internet, é só depois estar dando uma lida. E é importante a partir de agora, né? Vocês já estão na reta final, então é importante o aluno estar pesquisando editoriais, é muito enriquecedor. Então, procurem editoriais. Falou de um tema, vai lá e dá uma busca na internet, editoriais, né, livros. Eu já falei aqui de alguns livros aqui, indiquei, falei algum filme que é para o aluno estar lendo. Vamos lá. Como eu havia combinado, eu trouxe 2 esqueletos para introdução a partir da alusão histórica. Quem chegou depois, aula que vem, eu vou estar trazendo outras formas de introdução, porque às vezes o aluno não se identifica ou tem medo de, na hora, esquecer a introdução por alusão histórica. Então, eu vou trazer novamente, porque, se eu não me engano, eu já trouxe falando sobre definição, começar a introdução por definição, enumeração, pergunta. O aluno pode estar usando a pergunta. Eu, particularmente, não gosto, mas o aluno pode também estar fazendo, se ele se identificar. Então, há várias formas de introdução e o aluno pode se identificar com uma dessas. Né? Nem todo mundo pode querer estar introduzindo a sua dissertação argumentativa por uma alusão histórica. É a queridinha dos vestibulandos? É a queridinha. Todo mundo gosta de estar usando a alusão histórica, mas tem aluno que inicia a redação dele por definição. Ele começa definindo o tema e joga a tese e os argumentos 1 e 2. Tem aluno que enumera. Tem aluno que cria pergunta, uma pergunta ou até 2. Então, eu vou trazer esses exemplos aula que vem. Então, vamos lá. Primeiro esqueleto. É um pequeno passo para o homem, mas um grande passo para a humanidade. Essa foi a frase dita pelo astronauta Neil Armstrong ao pisar na Lua em 69. Contudo, enquanto países estrangeiros levavam indivíduos para o espaço no século XX, o Brasil contemporâneo não consegue lidar com o problema da... Aí o aluno cita a tese dele. Ele pode estar colocando qualquer tese aqui, tá? Desse modo, é necessário analisar essa diversidade. Haja vista, usando os marcadores discursivos, haja vista 2 aspectos. Aí eu jogo o argumento 1, eu botei D1, D1 é desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, mas é argumento 1, argumento 2, tá? Para quem não estava nessas aulas, tá? Esse D1 aqui, o D1 é o argumento 1, tá? Por quê? Vai no segundo parágrafo. O D2 é o meu argumento 2, tá? Então, eu vou introduzir, essa é a minha introdução. Aí vem o terceiro parágrafo, o segundo parágrafo, D1, desenvolvimento 1, argumento 1.
D2, terceiro parágrafo, argumento 2, tá? Então, aqui é um esqueleto, vai ficar lá na plataforma para vocês. O que eu aconselho? Façam diferentes, com o mesmo tema que o professor passar, façam diferentes introduções, tá? Desenvolvimentos e conclusões com os esqueletos que o professor for passando. O que o aluno se identificar mais é aquele que ele vai estar memorizando para utilizar no dia lá do Enem, na prova dele do Enem, tá? Vai ficar lá, não se preocupe. Semana que vem eu vou trazer outras introduções, mas eu vou trazer dessa forma que eu falei. Quem quiser fazer por definição, da forma que o aluno preferir, a não ser só por alusão histórica, contextualização histórica. Outro esqueleto aqui, independência ou morte. Foi esse o grito dito por Dom Pedro I para proclamar a independência do Brasil frente à dominação da coroa portuguesa. 3 séculos depois, apesar, marcador discursivo, das mudanças significativas que o país passou, o Estado democrático de direito é negligente na questão da, ou do, né, a tese do aluno, o que gera diversos problemas para a sociedade. Aí eu jogo argumento 1, argumento 2, o que eu senti falta em muitas redações. A banca precisa ter 4 coisas na introdução para saber que você sabe escrever. Alusão histórica ou uma das introduções que eu vou ensinar semana que vem. Seu ponto de vista. A tese é o ponto de vista, é o que eu acho. Eu tive uma aula com vocês que eu falei só sobre isso, o que eu acho. O que eu acho é o meu ponto de vista. Só que eu não vou lançar ele em primeira pessoa, eu vou colocar ele em terceira. Ele precisa saber do seu argumento 1 e 2. E tem que estar tudo na introdução. Logo, outro marcador discursivo aqui, logo, é preciso resolver a problemática para que vários marcadores discursivos. Os indivíduos afetados se tornem independentes desse imbróglio. O que é imbróglio? Eu preciso usar palavras cultas, eruditas. É o quê? Uma situação difícil. O imbróglio é uma situação difícil. O cara matou ali na introdução. Ele usou independência ou morte, o grito lá de Dom Pedro. Vamos lá, já está começando. Então, são várias introduções. Eu preciso estar memorizando? Precisa. Porque se você for para qualquer cursinho de vestibular, o professor lá vai falar a mesma coisa que eu estou falando. Ele vai te dar várias opções de esqueleto. Porque você não vai chegar lá e vai escrever aleatoriamente. Não existe isso, você não vai conseguir. Você vai memorizar e vai estudar como se fosse a fórmula lá do Maurício, lá do William, a fórmula que eles ensinam lá em Química, o Celso, vocês vão ter que memorizar. Então, eu vou trazer outras opções, não vou lembrar disso tudo. Então, eu vou trazer uma mais simples, por conceito, por definição. Eu vou definir minha tese logo no início. Eles vão aceitar? Vão. Desde que seja o quê? Encaixado no esqueleto, tá? Não pense em montar nada do nada. Me deu essa ideia, não vai adiantar, tá? Tudo é uma memorização, é um esqueleto que vocês vão ter que montar, tá? Então, isso aqui é a introdução com alusão histórica do esqueleto 2, tá? Pode ser usado para qualquer tema? Pode. Basta você encaixar ali bonitinho. Desenvolvimento 1, meu argumento 1. Eu trouxe aqui alguns tópicos frasais. O que é o tópico frasal? É o pontapé do meu desenvolvimento no meu parágrafo. Eu introduzi, professora, introduzi. Agora eu preciso desenvolver. Eu tenho que desenvolver argumento 1, argumento 2, tá? Então, vamos lá. Para o argumento 1, convém ressaltar, a princípio, que, aí onde está esse parênteses aqui, eu vou jogar meu argumento 1. Eu já preciso jogar ele de cara, eu não posso perder tempo. Eu já usei mais 7 linhas na introdução, então vou gastar mais umas 7, depois mais 7, 21. Então, eu tenho, sobrou 9, ou sobrou 4, 5, 6, para eu fazer a minha conclusão lá. Que, aí eu jogo aqui, já estou aparecendo um tempo aqui, mas eu vou fazer a chamada antes de fechar.
é fator determinante para a permanência do problema. Pronto, já decorei meu tópico frasal. Já comecei o meu segundo parágrafo, meu argumento 1, com tópico frasal, beleza. Outro modelo para o argumento 1. Deve-se pontuar de início que... Aí eu jogo o meu argumento 1, meu problema. Eu gerei um problema. Por que 1? Está entre as causas da problemática, ponto. Eu continuo ali desenvolvendo meu argumento, justificando meu argumento. Tópicos frasais para o meu argumento 2. Afinal de contas, eu tenho 2 argumentos. Eu preciso de 2 argumentos. Além do, eu posso jogar o argumento 1 aqui. Isso é muito bom, posso fazer. O argumento 2, vou jogar aqui o que é o argumento 2, também é fator determinante. Entretanto, olha o marcador discursivo aí. Eu continuo escrevendo. Outro ponto relevante é o argumento 2, eu jogo aqui. Então, eu monto tópicos frasais assim que eu inicio os meus desenvolvimentos, tá? É uma decoreba? Sim, eu preciso estar estudando esses esqueletos, tá? Por favor. Vai ficar lá. Conclusão, eu trouxe também um modelo que eu tinha, a aula passada eu tinha falado com o Guilherme, ele estava na aula, o Trajano, que eu traria esqueletos novamente para a aula. Está montado aí uma conclusão interventiva. Ora, Enem é necessário uma conclusão interventiva. E quem faz essa intervenção, professora? Sou eu? Você inventa, pode inventar uma solução, posso copiar uma solução que já exista, porque afinal de contas você não vai solucionar o problema do mundo, os problemas do mundo, mas você vai lançar alguém que vai fazer. Então eu preciso ter alguém de nome também que vai resolver essa solução lançada por mim, tá? Ó, logo, medidas estratégicas são necessárias para alterar esse cenário. Para que socorra o Ministério, aí fica com vocês, o Ministério que for, Saúde, Ministério Público dos Transportes, se eu falar de educação, eu posso colocar o MEC, deve desenvolver palestras em escolas para alunos do Fundamental 2 e o ensino médio, por meio de entrevistas com vítimas do problema, bem como especialistas no assunto, exibir conferências nas redes sociais e plataformas criadas pelo Ministério. Eu lanço o nome do Ministério de novo. Posso criar uma ONG? Posso. Primeiro eu tenho que ter o agente, quem vai fazer, e depois eu tenho que desenvolver o quê? As ações. Como que esse agente ele vai agir? O que ele vai fazer? Eu não preciso só colocar o agente e a solução que eu quero, mas essa pessoa também tem que me mostrar o modo, o meio que ela vai agir essa solução, tá? Com o intuito de trazer lucidez sobre... Eu não falei lá no início que eu tenho que voltar à minha tese? Eu tenho que voltar à tese lá do início. Eu fecho a redação voltando à tese de novo, o meu ponto de vista. Afinal, ela vai aparecendo na redação. Ó, sobre a tese, aí vocês colocam, e atingir um público maior. Por fim, marcador discursivo, é preciso que a sociedade brasileira olhe de forma mais otimista para tais problemas. Pois, como constatou Hannah Arendt, eu coloquei uma pessoa aqui com nome para poder estar lançando no final, não sei se vocês lembram, na sala de aula também, eu coloquei também uma conclusão com alguém falando, a pluralidade, olha, a pluralidade é a lei da Terra. Então, para que as coisas aconteçam, precisa o quê? De união. Que todos trabalhem unidos, senão não vai funcionar, a máquina não funciona. Uma não tem um ditado, uma expressão idiomática, um ditado, um dito popular, uma andorinha só não faz verão. Então não adianta só você ter um presidente, o presidente pensa legal, tem boas ideias, mas eu não preciso do parlamento, eu não preciso do Senado, vereador, deputado, eu preciso de um conjunto. Então esse conjunto, essa pluralidade precisa trabalhar junto para que aconteça um ato, algo de efeito, que o pensamento bom, as coisas positivas, elas aconteçam, elas floresçam na sociedade, tá? Então, essa conclusão interventiva também serve para todos os temas. Eu vou deixar com vocês. Semana que vem eu vou trazer formas diferentes de introduções para quem não gosta, porque eu sei que tem aluno que não gosta de alusão histórica ou não lembra, possa se identificar com outra forma de introdução, tá?
Eu vou fazer a chamada aqui, falta 5 minutos. Eu vou precisar que vocês retornem. Quando nós retornarmos, nós vamos voltar nessa página aqui, ó. Eu vou falar da tarefa de casa e nós vamos concluir o trabalho que ficou da semana passada. Vamos tentar fazer o desenvolvimento pelo menos o 1 e o 2 da tarefa de casa, que foi do transporte público, tá? Transporte público, um problema de todos. Então, vamos tentar a partir desse esqueleto que eu trouxe aqui, desses tópicos frasais, tá? E vou falar de crase. Eu já estou 3 semanas, se eu não me engano, falando de crase. E, inclusive, que, ó, o trabalho de casa é com crase. Então, vamos lá. Para não perder aqui, eu vou colocar aqui o nome de vocês da chamada. O Guilherme Trajano, tá aí. A Rafaela. Bárbara. Tá? Bárbara, Jéssica, que beleza, hoje a turma tá cheia. Jéssica, Maria Eduarda, Guilherme Goulart e o Ítalo. Tá ok, pessoal? Então, eu vou fechar aqui. Vocês retornem no mesmo link que eu já vou abrir a sala de novo. Aí nós vamos falar do trabalho de aula, que é a continuação do de casa, tá? E vou falar um pouco de crase, falar do trabalho de casa, para depois estar encerrando, mas primeiro nós vamos fazer o trabalho de aula que ficou da semana passada, tá bom? Eu vou fechar e vou aguardar por vocês.